Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Com o programa Espiritismo no ar. Dessa vez com o 51º programa. Puxa vida, né? Nessa longa caminhada, já posso dizer longa caminhada. Esse é um ano na próxima. Que estamos juntos aqui discutindo a doutrina espírita com imenso prazer. E lembrando que estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer curiosidade também em relação ao espiritismo. E sobre o tema de hoje, que o tema de hoje é, Oswaldo? A crise atual da humanidade, uma crise espiritual? Muito bem. E aí, essa crise? Bem, podemos fazer para melhorar, aliviar as tensões, né, pessoal? É verdade. Nós estamos aqui tentando aprender, né? E vamos. Boa noite, pessoal, colegas aqui da mesa, né? Ouvintes da Cana Brava, internautas aí pelo Facebook. Esse tema de hoje vamos discutir aqui durante essa próxima hora que se segue, esse que é o 51º programa. No próximo já teremos 52, fechando aí um ano, não é? Um ano. São 52 semanas do ano, não é isso? No ano. Então, a crise atual da humanidade, isso é uma crise espiritual, como o Reni já começou a puxar ali o cordão? Eu vou passar a palavra para vocês, porque depois que vocês falarem, eu quero falar sobre dois conceitos nessa história. Primeiro, boa noite a todos os ouvintes, os internautas, aos colegas presentes. Feliz aqui porque eu estou vendo a galera jovem presente. Juventude né? aqui presente. Isso aí. Os futuros trabalhadores da doutrina já estão se aconchegando aqui. Se mobilizando. Boa noite a todos. Boa noite a todos, aos nossos caros ouvintes que estão sempre aí colaborando para a existência, né, e o dinamismo desse programa. Né, com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez, né? Então, a crise atual da humanidade, né? É inevitável. É inevitável. Vamos falar primeiro de uma. Depois a outra. Depois a outra. É inevitável, e o consenso é geral entre os sociólogos, entre os antropólogos e tal, que há de fato uma crise que a gente não pode deixar de discutir. E essa crise não é só no Brasil. Essa crise é em todo o mundo. Claro, com as suas proporções, né? Com as suas proporções e com as suas dimensões. Em alguns países mais específicos, né? Como o Brasil, né? Como países do Oriente Médio, né? Esses países que sofrem constantemente sobre a aflição da guerra, né? Em países africanos também, com a guerra, com os conflitos étnicos, raciais. Então, isso aí é evidente que essa crise ela tende a se aflorar e se apresentar de forma mais, né, mais presente, assim, mais forte. Já outros países, eles revelam outras crises, né? Outras crises, não nessa dimensão dos conflitos, do embate direto. É importante a gente abordar isso. No entanto, a gente pode falar de países desenvolvidos, como, por exemplo, Japão, Coreia do Sul, né, Suécia, Suíça, né, dentre outros, né, que não existem essas crises, né, dessas proporções. Mas existem outras crises, a crise, vamos dizer assim, que existe também em outros países, mas esse existe com uma forma mais assim, né, com uma crise existencial, com mais contundência, assim, né, que a gente pode aprofundar no decorrer da... Agora, a crise espiritual, vamos vou passar para vocês a palavra, senão... Eu puxei logo essa crise espiritual. Depois a gente vai falando. Falo? Sim, claro. Então, boa noite a todos. Eu passei a palavra antes, inclusive, de dar boa noite a quem está nos ouvindo e ao grupo que está aqui reunido. Essa questão da crise, na percepção que a gente tem, ela precisa ser vista com muito cuidado, porque o fato da gente admitir que estamos vivendo uma crise não significa que nós estamos vivendo o pior momento da humanidade. Isso precisa ser muito bem separado. Muitas pessoas acham que os dias de hoje são os dias do apocalipse. Os piores, né? Né? Os piores dias da humanidade. Não são. E, na verdade, não são. Basta lembrar
que nós não vivemos mais com a ideia natural de explorar o ser humano como um escravo, né? Nós estamos trabalhando há algumas décadas a ideia e a percepção de que é algo equivocado um tratamento, digamos assim, uma relação sexual com menores, né? Então, tem muita coisa que a gente hoje percebe como erro que no passado nós não percebíamos. E essa noção de crise tem muito a ver com esta melhor percepção do que é erro que nós temos hoje. Então, assim, há uma crise moral, há uma crise, porque nós estamos vivendo um momento de transição muito importante, inclusive no sentido espiritual, e aqueles que estão acostumados com o que está estabelecido, estão confortáveis nessa situação, claramente vão resistir à mudança. E é isso que nós estamos, de certa forma, vivenciando hoje. Nós temos embates aí seríssimos, tanto no campo econômico, como no campo social, no campo religioso, em vários campos. E isso não é diferente no âmbito espiritual. Há hoje um embate muito sério no campo espiritual. Existem espíritos que estão brigando fortemente para manter as coisas como eram e como foram por muito tempo, né? Alimentando em nós os nossos equívocos. E existe, claro, uma ordem evolutiva para o planeta que vai de encontro a isso. E isso gera um monte de conflito aí que a gente observa no campo material mesmo. Sem dúvida, eu não teve esse fio de meada, mas eu só lembrando aqui do programa anterior, eu fiz um comentário que é bem pertinente agora refazê-lo, né? E essa questão que você citou, e não está pior que antes. Na verdade, hoje, por palavras, se não falo de memória de Joana, nunca se amou como se ama. Como se ama também. E também, detalhe, hoje o que há mais é luz. Luz. Por isso Exatamente. que nós evidenciamos mais os problemas, Exatamente. porque é mais notório. Nós estamos enxergando melhor. Enxergando melhor. Tem qualquer Exato. comparativo da sala, né? Homem, né? Uma sala com uma vela, você vai enxergar determinada sujeira. Tudo tá coloca um LED, um holofote bem forte, você vai ver que existe mais sujeiras ainda. Então, Coitada da faxineira. Então, Não é? É isso porque mesmo. há mais luz hoje. É a luz. E Exatamente. a gente percebe também que a crise, ela sempre existiu e sempre existirá até o processo evolutivo realmente se completar e virar aí com a perfeição, que é o que Jesus falou, né? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Então Jesus deixou bem claro. Então esse caminho evolutivo, esse caminho até a perfeição, ela vai nos trazer as crises. Agora elas não são más. A gente entende erroneamente, né? No âmbito comum, né? Essa crise atual, e vai ter sempre crise atual. Eu me lembro de uma fala, veja que interessante esse texto, que diz o seguinte, né? Em outras palavras, eu só trazendo aqui o fio da meada, o teor da mensagem, que diz o seguinte: alguém escreveu reclamando da juventude, né? Essa juventude desvairada, que só quer saber de diversão, e estava falando justamente quem estava lendo entendia que estava se referindo à juventude atual, que só queria saber de diversão, que não queria nenhuma responsabilidade. Aí ele dizia: bom, eram os tempos dos meus pais, meus avós. A questão é que esse texto ele é a época de Sócrates, ele tem século VI a.C. 5 séculos antes de Cristo. É isso mesmo. Então a gente percebe que as crises, as reclamações, né, o embate, né, moral, filosófico, ideológico sempre existiu e vai existir. Porque a evolução se dá em ciclos, né? Quem estudou história sabe que quando a gente estuda uma civilização é como se você estudasse um ciclo. Toda civilização nasce, né, cresce, chega ao seu auge, depois entra em decadência e vem uma nova civilização e tal. Isso é o ciclo evolutivo em qualquer área que você for analisar. Isso acontece na biologia, na história, né, no universo como um todo. É uma lei universal, né, a evolução. E a evolução se dá em ciclos. E interessante que esses ciclos são ciclos que são de crescimento e de retardo. Só que é como se você desse 3 passos à frente e desse 2 passos atrás para consolidar o seu aprendizado, ganhou 1. E aí você dá mais 3 para frente, 2 para trás, 2, 3 para frente. E isso gera essas crises exatamente nesse processo de retorno. Então a crise
ela é cíclica. Funciona de uma Isso certa até forma. na economia é assim, né? Então, Impulsiona, na verdade, né? exatamente. A crise, de certa forma, é para que a gente concretize aprendizados. E o que você está falando tem a ver com a definição dos gregos, já que falei dos gregos, né? A origem da palavra crises vem de crises em grego, né? Que significa justamente depurar, aperfeiçoar. Então, se você quiser se depurar e aperfeiçoar, tem que entrar em crise. Aí você pode falar N tipos de crises, né? Não é só a crise econômica. Falar, o Brasil está em crise, a gente pensa logo na economia, né? E já vai querer guardar o dinheirinho no colchão com medo dos bancos. Lembramos da pérola, né? Quanto processo ela até chegar naquela perfeição, né? Quantos atritos ela sofre até chegar nessa perfeição. E outra coisa interessante, só para completar a ideia dos gregos, ainda ele diz o seguinte: a própria raiz da palavra crises grega é a mesma da palavra crítica. Ou seja, entrar na crítica, mas na autocrítica. Na avaliação. Na avaliação. No sentido de avaliação, exatamente. Pois é, eu nem sabia o significado da palavra. Lembramos que nosso programa tem o apoio cultural da Rádio Canabrava FM, Gold Academia, Salvinho Bicicletas e Peças em Geral, Prime Idiomas, Loja de Magnólia e Nova Impressões. E todos os amigos que colaboram conosco e o pessoal do Facebook. Colaborar, né? É verdade. Mandar um abraço rapidinho para Dandara, para Geraldo, Geraldo Moraes, alô Geraldo, Oswaldinho. Oswaldinho aqui. A gente fala em... Vocês acabaram abordando, citando a palavra aí, crise econômica, e a gente dificilmente não vai lembrar das possibilidades de vencer a crise, né? A gente sabe que existem as possibilidades de vencer a crise, existe, mesmo que de forma não agradável para uns ou para outros, mas as pessoas estão contribuindo de alguma forma para vencer a crise. Mesmo que o modelo adotado para vencer a crise não agrade a mim, não agrada a você, não agrada a você. Mas estão trabalhando, é como Oswaldo daí colocaram aí, né? A questão de você dar 3 passos, voltar 2, tal, essa questão para enfrentar algo, né? Mas todos esses esforços, todos esses programas, se eles não tiverem a vontade da população, da pessoa em si, de querer mudar o seu coração, vamos dizer assim, o seu coração, o seu comportamento ético, moral, os programas não vão adiantar de nada. Com certeza. E conta muita coisa, a gente procurar melhorias econômicas, claro, temos que procurar melhorias econômicas, sociais e tal, mas se a gente não mudar o nosso comportamento, né? O simples comportamento de você estar numa fila de um banco tal, e se comportar de forma equivocada, o simples momento de você estar na venda de um objeto e você querer levar vantagem em cima da vantagem devida, então isso reflete o pensamento equivocado do ser humano. Então eu penso que as duas coisas têm que trabalhar no mesmo, andar juntas. Já que você falou aí em crise econômica, deixa eu trazer aqui um apanhado rápido que eu fiz sobre dentro da nossa literatura espírita, né? E o que é que ela fala em relação às crises? Ela, assim, em síntese, ela pega assim 4 áreas principais relacionadas às crises e que são geradoras de outras crises, inclusive as crises familiares, emocionais e tal. Então ela primeiro traz a questão econômica, como você falou aí. E ela fala que isso acontece mais pelas questões dos ciclos econômicos, aquela coisa da produção, se produz muito, se produz pouco, se a mão de obra é muito, se a mão de obra é pouco, se a demanda pelo produto é muito pouco. Então isso gera crise, né? Geralmente aqui a colar gera uma crise. É 2009 agora, que atingiu o mundo e o Brasil. No mundo começou em 2007, no Brasil chegou mais forte em 2009. Já houve crises anteriores, vai haver daqui a pouco, quem sabe, nós não sabemos, né? Então são crises que a gente não foge muito delas, né? Por quê? Porque a gente vive num mundo que depende da economia. A outra crise é a política. E ela vai sempre existir pelo seguinte, porque o que diz a literatura espírita? Porque na política se leva muito a divisão, né? E a divisão leva ao conflito. E esse conflito, mais porque as pessoas não entendem muito bem a questão da relação família
que em grego é oikos, né? Eu estou falando de grego porque é onde surgiu a noção de política, vem de polis, cidade grega, né? A cidade, polis. Então, essa noção de falta de ligação entre a família, oikos, e a cidade, polis, vem o conflito de interesses, né? Pelos interesses, e aí vem as crises. A outra é justamente na questão da maturidade, e o que diz a doutrina, na tentativa de reconciliação do ser com a imagem que ele tem de si mesmo e do mundo. Então isso gera, quando não é bem correta, gera as crises. E, aliás, são essas 3 áreas principais e que elas geram todas as outras crises. Então, em cima disso, já que você tocou na questão econômica, eu acho que agora dá um pano para a manga para a gente debater bastante coisas em cima disso aí, para não ficar apenas na questão econômica ou na questão tal. Vamos assim pegar elas como geradoras, né? Áreas geradoras de crises infindas, que são as que a gente passa. Se a gente pega cada uma das áreas, econômica, saúde, qualquer segmento que a gente tenha, que na verdade a gente segmenta para facilitar o entendimento. Mas tudo isso, absolutamente tudo isso, está vinculado ao ser humano, né? Então, onde é que está a origem de qualquer crise? Como disse você, né, Esther? Em nós, né? E isso tem reflexos em várias áreas. O que há de errado em nós é que traz o erro, a dor, o conflito. São aquelas coisas que ainda não são perfeitas no ser humano que cria exatamente a crise. Porque se nós estivéssemos já vencido, enquanto coletividade, o tal do egoísmo, nós resolveríamos vários problemas que a gente chama, né, e que a gente bota nessa análise de crise. Por exemplo, guerra. Vencido o egoísmo, não há guerra. Vence a fome. Vencido o egoísmo, vence-se a fome. Vencido o egoísmo, não há crise nem econômica. Por quê? Porque você vai ter todo um processo de construção coletiva vinculado ao interesse de todos. E aí você entendeu? E aí você traz uma coisa interessante quando você fala da questão, por exemplo, política. Não é política partidária que se fala, é política ideológica, né? É aquilo que aquela que nos dirige, né? Então, quando você fala do egoísmo, aí é justamente quando se diz que é da falta de correlação entre família e polis. Ou seja, quando a gente está entre o interesse da minha família e o interesse da coletividade. Da família, né? Coletiva. Né? Exatamente. E egoísmo, orgulho, né? Vaidade. E aí, Emmanuel fala sobre uma coisa interessante também, que é geradora de crise. É a questão dos conceitos equivocados que nós temos. Entre eles, o conceito de família, né? O nosso conceito de família é muito pequeno ainda. O conceito que Jesus nos traz é outro. É universal. Né? O conceito... Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Exatamente. Qual é o conceito que Jesus nos traz de família? É um conceito universal. E é interessante que com Jesus acontece o pedido também de QI, né? De quem indicou, porque tem a mãe dos filhos de Zebedeu que vai a Jesus pedir que coloque do lado esquerdo um filho e do lado direito outro. Ou seja, arrume uns carguinhos aí para os meus filhos, né? Veja que como é rico o evangelho nesse processo de... Mas os nossos conceitos ainda são muito frágeis e equivocados. É a questão do conceito de paz. Também outro gerador de crise. Porque você me deu essa missão para amanhã, né? Falar sobre a paz. Então essas questões dos conceitos tem muito a ver com o que eu vou falar amanhã. Nada melhor do que uma pessoa pacífica falando sobre paz, né? Pacífico, vai morar comigo. Mas isso é outro gerador de conflitos para nós. Nós ainda temos conceitos muito equivocados. O que é que nos geraria paz? Os nossos conceitos estão equivocados. Tudo vocês já falaram isso. Não de forma sistemática, mas eu não vou me alongar, senão eu vou ficar sem assunto pro trabalho de amanhã, né? Mas são esses conceitos. Já são outros que estão lhe ouvindo. O de lá são outros. Se ouvir novamente, recapitula, né? Com certeza, aprenderá. Mas, de toda forma, até para dar pano para a manga de vocês agora, a questão dos conceitos, eu acho interessante que a gente possa aprofundar. São esses conceitos, inclusive, começando pelo conceito de Deus, né? E aí eu deixo para vocês. O que é que vocês acham? Muitas vezes as pessoas falam, nós estamos vivendo essa crise porque as pessoas se afastaram de Deus. A gente não ouve muito isso? Não é? Mas o que é Deus
E o que é afastar-se de Deus? Eu queria deixar isso para vocês, se virem agora. Só lembrando aqui rapidinho, um grande abraço para o GA, do Paripiranga, que entrou, nos acompanha aqui, né? Lá do Toélio, Geraldo, Raildo. Dias, da Lúcia, da Lúcia. Quem será da Lúcia? Enfim, o pessoal tá acompanhando. O Jutaí não conhece a da Lúcia. Um grande abraço. De quem se trata, gente? Um abraço, da Lúcia. Eu acho, para começar, eu já falei muito, né? Mas só para começar, eu acho assim que é impossível alguém se afastar de Deus, por mais que ela negue. Não é impossível, ninguém não queira, porque ao negar você já está próximo dele, né? Até o incrédulo diz, graças a Deus eu não acredito em Deus. Mas tem muita gente que considera que se aproximar de Deus é frequentar uma igreja. É você estar num templo religioso, só. E afastar-se de Deus não é exatamente isso, né? Afastar-se de Deus é exatamente afastar-se da lei divina, né? Não se adequar àquilo que se espera a nível universal que você faça. Quando você se afasta da lei, você se afasta de Deus, né? E é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que se aproximar de Deus é ir para a igreja. Não é ir para a igreja, é mudar seu comportamento, gente. Como disse aqui nosso irmão Ailton Nestan, né? Você respeitar o próximo fundamentalmente, em tudo, né? São detalhes tão simples, como o Ailton bem abordou, um troco do supermercado, o respeito ao outro, o idoso. Há poucos dias eu estava em Euclides trabalhando, próximo ao sinal. São detalhes tão simples que a gente passa despercebido. E como um movimento, dia de sábado é grande, um idoso querendo passar e um adulto sequer não tomou essa iniciativa. Uma criança com 6 anos de idade pegou na mão dele e botava a mão para os carros parar. Quer dizer, coragem. Uma atitude simples que passa despercebida. Então, o comportamento humano é isso que transforma. Quando a gente muda o nosso interior, a nossa conduta, nos ligamos ao Pai. É isso que Jesus nos pede, de fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Na medida que a gente começa a trabalhar isso em nós, a mudança, pelo exemplo, Gandhi até hoje arrasta milhões pela atitude dele. Jesus, a gente não pode nem falar que esse é o Supremo. Então, cada um que vivencia isso, a gente vê Chico aí que deixou um legado para cada um de nós, milhões. Sem dúvida, Francisco. Então são esses, como Mahatma Gandhi, Madre Teresa, criaturas que deixaram um legado, porque mudaram a humanidade através do seu exemplo. Então, a nossa conduta, o nosso comportamento é quem vai nos ligar a Deus, como bem falou o Jutaí. Não adianta estar no centro, como diz bem uma música, não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. É o meu comportamento que vai me interligar ao Pai. Vocês tocaram no conceito de família. E a família, a gente sabe que é a célula mata Primeira, né? Na sociedade, né? E é dela que surge todos os, vamos dizer assim, os conflitos, né? Porque se uma família vai ruim, a sociedade também vai ruim, né? Se uma família prega valores equivocados, a sociedade também vai ter valores equivocados, né? Se um pai vê um filho fazendo coisas, né, erradas, né? Então, e o pai aceita de forma muito natural, é na sociedade que isso vai ser refletido, né? Então, como o Oswaldo colocou, a crise não é da agora, né? Desde aquela época, antes de Cristo, como ele colocou Sócrates aí, na época socrática, que o texto se referia naquela época, lá já existia a crise da juventude, né? Parecia que estava falando de hoje. E realmente, porque as crises, elas vão perpassando, né? Perpassando. Mas, por outro lado, as pessoas também vão se automodificando, enxergando de forma diferente, né? A crise dos jovens, com certeza, levando o contexto histórico e cultural daquela época, com certeza não é o mesmo contexto da atualidade. De jeito nenhum. Mas existia uma crise naquela época, né? E hoje existe também uma crise, né? Uma crise instalada, que eu acredito, à luz da doutrina espírita,
que ela precisa ser encarada de forma muito, assim, com muito cuidado, com muita irmandade mesmo, no sentido de você acolher a todos, né, de forma a compreender, não que você vá concordar com tudo, mas você tem que acolher a todos, porque a exemplo de Jesus, né? Jesus acolheu a todos. Sim. Né? Porque a crise, na verdade, ela só se intensifica quando eu acabo não só discordando de você, mas quando eu vou contra você. O Ailton, Quando eu entro no embate com você. E pegando esse link de Cristo, até o próprio Cristo, né? Ele faz alusão, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz alusão a essa questão das crises, citando que o próprio Cristo diz: a crise, um momento ou outro vai aparecer, mas há de quem faça, né? De quem causa. O erro, né? Do escândalo. Os escândalos, que paralelamente. Então, já citado. Né? Coisas corriqueiras que existiam naquela época, por exemplo, como o adultério. Existe até hoje. E hoje com muito maior intensidade do que antes, né? Mas, no entanto, Jesus, como Jesus lidou com isso? Não afirmaria isso, Francisco. Eu não afirmaria isso. Talvez Porque assim, não, a gente proporcionalmente vê, a quantidade de pessoas. exatamente. Mas assim, não. O que nós percebemos em quantidade hoje talvez seja maior. É a O que luz. nós percebemos Essa é a iluminada, luz. né? Essa iluminada. Porque, olha bem, vocês com certeza já leram algumas obras de Emmanuel falando do período próximo ao Cristo. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, na obra dele. Se você pega Paulo Estevão, em algum momento, quando se fala da construção psicológica de Paulo, fala de Paulo, um jovem, forte, bonito, rico, inteligente, Que era Saulo. tudo que nós desejaríamos ser, Paulo era, no sentido tudo de, isso, de esses perfil social. E fala dele com um diferencial enorme em relação aos jovens da época dele. Ele não tinha nenhuma atração para as festas. E aí ele fala de como aconteciam essas festas. Eram verdadeiros bacanais Exato. naquela época. Tanto é que o carnaval veio do nome, né? O Festival da Carne, né? Carnaval, ou seja, carne vale. Temos que ter um E no caso de as Saturninas, né? Que eram festas dedicadas a Saturno, que era Baco, né? O deus do Exatamente. vinho. Isso aí, assim, muita coisa que a gente acha que é só de hoje, não é, gente. De jeito nenhum, Né? seria muito. Essas polêmicas todas que a gente ouve aí sobre gêneros, né? Gente, essas questões todas não são novas. A diferença é que a nossa percepção hoje, ela é mais, talvez, correta do que no passado. Ela é mais realista do que no passado. Então, a nossa tendência de enxergar aquilo que precisa ser corrigido é maior. E nos dá E essa também, assim, ainda existe, Verdade. né? Ainda existe, sem querer interromper, só para tranquilo. adicionar Aqui pra algum isso. elemento. Ainda existe tudo aquilo que existia, porque são as reminiscências que carregamos, né? Porém, essas coisas que ainda existem chamam mais atenção, como a gente falou no início. Hoje, e você acabou de confirmar, a gente enxerga mais aquilo que era aceitável como normal, né? E segundo, existe gente demais. Se eu não estiver bem enganado, né? Se eu não estiver bem enganado, na época do Cristo, se eu não estiver bem enganado, 70 milhões de pessoas no mundo. Hoje são 7 bilhões, né? Imagina. Tem algumas divergências de número, mas não é muito maior do que isso seria, não. É algo em torno de 100 a 300 milhões de pessoas. Para o mundo todo, né? Agora, é é muito que- pouco em relação a hoje. tem comparação. E ainda era o homem, aquele homem mais primitivo do que hoje. Então, claro que Visão isso tudo existia, ainda existe, só que de forma mais, digamos, mais leve. Só que às vezes assusta mais porque nós enxergamos aquilo como algo errado. Que aprendemos que é errado. Eu Não admitir queria isso. aproveitar e corroborar com isso que você está dizendo, para trazer já agora uma visão também do que está no plano espiritual sobre esse momento. Nas últimas obras de Manuel Filomeno de Miranda, ele nos revela que nós estamos vivendo um momento ímpar e gerador de crise por conta da transição necessária. Aí ele nos dá alguns detalhes de números muito interessantes. Quando você falou aí de população, né? Ele fala sobre isso. Nós estamos num momento em que a Terra está sendo ocupada por um número de espíritos
que nunca teve. E mais, com um número proporcional de espíritos imperfeitos maior do que sempre teve. Por quê? Porque esses espíritos imperfeitos, e nós estamos aqui, não é? E nós estamos aqui, estão tendo suas últimas oportunidades de seguir com esse grupo de espíritos que é da Terra, que permanecerá na Terra. Isso significa o quê? Que nós estamos com um monte de gente difícil mesmo de lidar. Ou seja, os grandes criminosos estão voltando, criminosos de todas as ordens, na questão moral, na questão política, na questão econômica. Mais tudo, uma chance, né? Temos suas últimas chances. E aí vem aquela história, mas e por que o Brasil está vivendo essa situação e parece ser pior do que os outros lugares? Do Evangelho. Né? Porque exatamente isso. Não é porque é a pátria do Evangelho, porque a gente ainda tem que conquistar esse título, mas é porque é o coração do mundo. É aqui que estão reencarnando os espíritos mais complicados de toda a história humana. Nós estamos recebendo, e é por isso que é um coração, porque é a questão do acolhimento para quem precisa. Nós estamos nesse momento acolhendo aqueles que são os mais endividados do passado. Sem querer ser malvado na colocação, mas será que nós somos, o Brasil é um hospital ou um hospício? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Além de ser um coração onde de mãe se cura, fantástica. né? É onde se cura. E é o UTI. Não é um paraíso. Agora, digo para vocês, apesar de todas as nossas dificuldades, eu ouvi de uma religiosa lá em Roma, no trem, a gente estava falando português, ela falou, vocês são brasileiros? Ela era brasileira também. Ela é missionária católica, está lá à frente de um programa da Igreja Católica. E ela, em particular, conversando com a gente, falando da saudade que ela tem do Brasil, mas fundamentalmente da maneira como as pessoas acolhem as outras no Brasil. Porque ela sente muito falta disso, não na Europa como um todo, mas fundamentalmente no país em que eu estava. Já falei o nome da cidade, não era nem para ter falado. Não tem problema. Mas isso é muito importante entender. Essa questão, o Brasil é, antes de tudo, o coração do mundo. E aí você vê algumas coisas que são muito brasileiras. Essa convivência da diferença no Brasil, não é que a gente não tenha preconceito, não é que a gente não tenha nada, nós temos. Mas a maneira de aceitação nossa em relação à diferença é bem diferenciada. Você vê as pessoas que vêm do Oriente Médio para aqui, não querem sair daqui mais de jeito nenhum. Porque lá qualquer diferença é diferença. E é separadora. Aqui não é. Aí usar essa exata palavra, isso é o separatismo por coisas banais, né? E você percebe isso, e as suas palavras ratificam o que a gente vê na televisão. Aquelas crianças que estão vindo correndo daquela guerra, perguntaram às crianças brincando no Brasil, ela disse, você está feliz aqui? Ela falou muito. Aqui a gente joga bola, aqui a gente come, aqui a gente brinca, aqui a gente dorme. E se mistura. Sem medo. E se mistura. Sem medo, ela dizendo isso, brincando de bola, muito feliz, porque estava num campo com outras crianças podendo brincar, porque ela não consegue lá. Só isso. A crise também ela chega no âmbito familiar e às vezes trazendo certas rupturas, né? Nós percebemos muitas vezes os pais que não cumprem direito o seu papel de pai, né? Filhos também, irmãos com irmãos, assim, gerando verdadeiras crises terríveis, né? E aí talvez seja o momento certo para a gente falar de reencarnação, né? Porque se explicaria, né? Podemos falar disso agora. Explicaria pela reencarnação por que aquela família está ali, porque ela está em crise. E claro, que a gente imagina assim, mas são irmãos, mas não deveriam se amar. Mas por que estão ali, né? Nada é por acaso, a gente sabe. O que nós podemos afirmar? Eu falei demais, eu vou dar chance para os outros meninos aí, antes de falar qualquer coisa. Pode ser o menino Ailton, que ele está calado 3 semanas fora daqui, tá... Tá pensativo, Ailton. A pergunta... Quer pensar mais um pouquinho? Do tópico aí é a crise espiritual. Eu diria que também é uma crise espiritual do ser humano, né? Porque a crise espiritual, ele vem dessa desidentificação do ser humano com Deus, né? Então, a humanidade, ela está caminhando para o encontro com Deus,
claro, obviamente, mas nós presenciamos também uma parte dessa sociedade ainda meio equivocada, e nós obviamente podemos estar também, né? Que não somos aqui os donos da verdade, podemos estar no meio dessa gama equivocada. Mas a reencarnação, por exemplo, ela nos ajuda a explicar muitas coisas, principalmente, a gente não vai aprofundar aqui, mas pode ser debate para outros programas, por exemplo, sobre a identidade de gênero, né? Acho que a gente pode aprofundar em outro momento isso aí. Mas a reencarnação vai explicar por que, por exemplo, as desigualdades sociais. Por que, por exemplo, uma pessoa sofre um abuso sexual. Por que um pai, por exemplo, tem aversão por um filho. Né? Por que tantas injustiças em um determinado país e outro é 1001 maravilhas. Então, a reencarnação ela vai dar subsídios exatamente para a gente poder compreender todas essas nuances, né? Porque a reencarnação ou a encarnação, ela é a melhor coisa que o ser humano já evidenciou. Porque quando Jesus traz a proposta do seu evangelho, ela é embasada em uma proposta universal, né? Universal, uma proposta do ponto de vista também que não há término, uma proposta de imortalidade. Então, quando Jesus traz a sua proposta que nós não morremos e que tudo que você faz aqui será revertido mais lá adiante, nem que não seja nessa vida. Às vezes as pessoas brincam, né? Mas por que as pessoas não pagam logo nessa? Mas tem muitas que, entre aspas, né, estão pagando nesta. Mas se não, ela é tão justa e tão, do ponto de vista misericordiosa a reencarnação, que mesmo que você não pague nesta, você paga na próxima. Vamos usar esse termo assim. Talvez até trocar também a palavra pagar, né? Para ajustar. Reparação. Reparar. Isso. É porque a própria misericórdia não bate com pagar, né? Eu falei no sentido que eu já tinha... Como se fala popularmente. Né? Como se fala popularmente, né? Pagar, não sei o quê. Né? Então, por isso que eu usei o termo entre aspas. Né? Mas a gente sabe que esse termo não é usado dentro da doutrina espírita. Isso. Então, é o seguinte, a gente percebe a misericórdia de Deus ali. Como Jesus disse, não passará nenhuma pedra que não seja derribada. Ou seja, nenhuma pedra, tudo que você fez será revisto, será revirado, será analisado, e você terá que fazer a reparação no tempo devido. Como é que uma pessoa que fez atrocidades durante toda a sua vida, que viveu 80 anos, tem como uma pessoa reparar tudo isso em uma só existência? 20, ou 30, 50, 60 anos, 70, que vive às vezes não, às vezes nem menos. Depende, é só Deus para julgar isso. E vejamos naqueles casos em que até um ouvinte que está aí do outro lado, né, pelo Facebook ou pela Canabrava, pode estar se perguntando, mas se aqueles irmãos nascem da mesmo pai e mesma mãe e vivem no mesmo teto, sob o mesmo teto, e não se bicam, né? Passam anos e anos e não se gostam, não se respeitam, às vezes até sente falta um do outro, mas quando chegam juntos, aí estão se pegando. E aí o que nós poderíamos explicar nessa questão? São as individualidades do espírito, né? Cada um vem com a sua... Será que eles estão à toa ali naquela família? O acaso não existe. Foi por acaso que eles nasceram ali naquele... Aí a gente vê a bondade do pai. Aquele grupo familiar? Quando a gente, por exemplo, eu prejudico, faço todo mal contra Oswaldo. E aí prejudico demais, destruo a vida, aspas. O pai, veja o que é a reencarnação. Ninguém vem pagar, mas a gente vem reeducar-se. Reparar. Quem fala, Adenauer, diz, no processo reencarnatório, você vem reeducar-se. Então, eu que lhe prejudiquei, que lhe persegui, venho como mulher, recebo você como meu filho. Olha a bondade do pai. Vou amá-lo, a quem eu muito prejudiquei, a quem eu destruí,
recebo como meu filho e que eu vou ter que, através do meu amor, recebê-lo como meu filho para cuidar e reverter tudo isso e mais tarde... E pode acontecer, no caso, você me pegou como exemplo do filho, então eu como filho, de repente eu posso ter aquelas reminiscências de um arcabouço mental espiritual e vir aquela repulsa pela mãe ou pelo como irmão. Acontece sempre isso, a gente vê hoje muitos lados, filhos que não querem nem ver os pais, ou o pai, ou a mãe, ou aquilo, ou com outro irmão. E aí eu faço, como disse o médico, um amigo meu, ele disse: Francisco, eu não sou espírita, mas amo a doutrina espírita. E hoje, como psiquiatra, eu percebo que tudo que eu aprendi, se não fosse a doutrina espírita hoje me informando, eu não teria entendido por que eu mudei de uma opção para ser psiquiatra. E hoje, nem mundo de gente com problema passa pela minha vida. Eu disse: doutor, foi Deus que ele colocou na minha vida. Eu disse, e foi Deus que colocou eu para aprender com a senhora. Então, nada é por acaso, o acaso não existe. Com certeza. Só concluindo aqui, a reparação, ela é tão, reflete tão assim a justiça divina, de forma amorosa, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele nos dá outras oportunidades, outros viés, derrubando a antiga lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Você matou, você tem que pagar com a morte. Não acabava nunca. Não acabava nunca. Justamente que Deus nos dá outra opção da gente pagar pelo amor. Então aquele que matou, aquele que roubou, aquele que cometeu atrocidades, ele tem a opção de pagar com amor também. Porque o amor, ele cobre a multidão dos pecados. É uma forma também de reparação. Tem uma maneira que Severino usa para explicar esse conceito de misericórdia na justiça divina. Ele compara a misericórdia com o crediário do Banco do Nordeste. O sujeito deve, mas se ele cumprir o mínimo que ele tem que cumprir, ele já deve menos do que pegou e ainda parcela de uma maneira bem tranquila. É melhor do que a Casas Bahia. Então, para a gente entender como é que funciona a misericórdia nesse processo reencarnatório nosso, nós vamos ter que reparar, mas antes de tudo, a reparação tem o objetivo do aprendizado. Se você aprendeu e volta a cumprir a lei, você não precisa sofrer tanto. Por isso que se paga com o amor uma multidão de pecados. Porque quando você ama, você está demonstrando que você aprendeu a lição que você precisa aprender. Então não há mais motivo da repreensão, da punição, porque você já aprendeu. E com o amor você repara aquilo de mal que você fez. E nem sempre você consegue reparar a nível de consciência aquele exatamente que você prejudicou. Mas você auxilia o outro. E amando o outro, você se quita da sua dívida também. Outros. A gente tem tudo a ver com crise, né? Porque a crise emocional, ela nos leva a isso. E uma das coisas que nós devemos ter nesse âmbito é a paciência, né? Porque muitas vezes nós nos agoniamos, nos afligimos por coisas que não, ou porque não aconteceram, ou porque aconteceram, né? Porque aconteceu isso, foi uma tragédia, foi ruim para minha vida, aí a gente vai criando mais problemas. Ou então porque não aconteceu aquilo que desejamos. E aí, como não veio o que desejamos, nos afligimos também. Né? E isso nos leva a querermos fazer o conflito emocional, pode nos levar a provocar situações, por exemplo, suicídio. E se a gente imagina o seguinte: se todo mundo que cometeu suicídio tivesse um pouquinho mais de paciência com a sua problemática, não teria feito. Com certeza não faria nunca mais a tentativa alguma, né? Como alguns tentaram e não conseguiram, e não chegou, e pronto, e se arrepende até de ter tentado. Então, muitas vezes os nossos conflitos internos, as nossas crises, elas nos levam a sofrer primeiro e a cometer atos que poderíamos não estar passando por isso, se tivermos assim dentro de nós essa luz do que seria importante realmente, assim, quem eu sou realmente,
Eu sou esse cidadão que está aqui falando, eu sou essa pessoa com esses problemas, ou eu sou mais do que isso, né? Eu sou um espírito, digamos, eterno não, porque eterno só Deus, né? Eterno é todo aquele que não foi criado, né? E não tem fim. Nós fomos criados e não teremos fim. Então somos imortais, né? Então nós somos imortais, nós somos seres que a única coisa fadada é a perfeição, né? Então não há o que temermos, assim, devemos ter forças para passarmos pelos momentos difíceis, né, de provação. Até voltando à questão da crise, e Reni tocou no assunto em relação ao escândalo falado por Jesus, né? No mundo há de ter escândalo, mas há de quem provoca, porque esse mundo é realmente de provas e expiações. Então é claro que vai ter escândalo, porque nós somos esses que provocamos, mas Com certeza. não precisamos provocar, né? É verdade. Então vou falar que já está na hora de encerrar. Então Faltam agradecer. minutinhos, né? Podemos concluir, cada um. Bom, então vou concluir já deixando quem entende mais, agradecer aos ouvintes e dizer o seguinte: cada um de nós somos responsáveis. Madre Teresa diz uma frase espetacular. Ela é uma gotinha no oceano. Aí ele disse: o que seria do oceano sem essa gota? Que cada um de nós tenhamos a responsabilidade e a seriedade, porque a crise é uma crise moral. Então, à medida que o homem melhora de conduta, ele transforma, como bem falou o Jutaí, em nós, a crise começa em nós, porque nós colocamos a nossa conduta ligada ao outro. Hoje eu estava com um amigo, ele disse assim, se eu não fizer isso, os caras fazem lá em cima. Eu digo, é eles que fazem, não é você que tem que fazer. Então nós temos que assumir a nossa postura como filhos do Altíssimo. Cada atitude nossa deve ser analisada criteriosamente. Quantos de nós não erramos? Eu estou falando por mim. Então é hora da gente refletir e fazer o nosso melhor. Boa noite a todos, um ótimo final de semana e que não levemos a crise nessa ótica de mal, mas como um aprendizado e lições do que a gente não precisa fazer. Muita paz a todos, um bom final de semana. Como se evita uma crise? Eu vou 30 segundos do meu tempo. Emmanuel, Chico, ele passava por um conflito entre uma vizinha e estava já quase para mandar a vizinha para aquele lugar, né? Da China, para ficar casa das cucuias. E aí Emmanuel aparece a Chico e diz: Chico, você sabe do que ela gosta? De costurar, né? Então deu uma máquina de costura a ela, mas eu vou dar uma máquina de costura à mulher. Logo essa criatura. Chico, tem uma máquina de costura a ela. E assim ele faz, ele pega, compra a máquina de costura com muito esforço do salário dele e chega lá, minha irmã aqui, estou lhe dando a máquina de costura porque a senhora gosta muito de costurar, tal, aceito que é de coração, tal. Oxe, depois desse dia acabou a crise. A mulher só faltava colocar Chico no céu. Então a gente, atitude, né, comportamento, a gente resolve uma crise com amor, né? Com amor. Tá vendo? Teve historinha hoje. Não fui eu, mas foi Ailton. Tá vendo? Vamos ter mais amor para com o próximo, que as crises resolvem, e tendo a atitude de vencer, né? Eu vou só corroborar com o professor, porque na verdade tudo se resolve com uma única receita: amor. A crise ela é fruto exatamente da falta dele, né? E à medida que a gente tenha, seja intimamente, ou seja, na expressão exterior dele, nós estamos auxiliando a solução sempre da crise. E fica aqui o meu agradecimento a todos que nos ouviram. A gente agradece pela paciência, né, pelo carinho, pelo esforço de nos manter aí entre vocês, e desejo uma boa noite e convido-os a aprofundar um pouco mais essa conversa nossa amanhã lá no Salustiano. Muito bem, crise na concepção geral, eu acho que talvez seja um momento de a gente reavaliar, né? Reavaliar ações, reavaliar atitudes e tem que tirar o melhor proveito possível.
né, utilizá-las com essas crises como alicerce, pedras que vão galgar até um ponto maior. Então eu sei que isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. Se fosse, não estávamos aqui. Estaremos aqui, mas vamos tentar colher da melhor forma possível. Então um grande abraço a todos. Reni, antes, por favor, eu gostaria de mais uma vez registrar aqui a presença da juventude aqui, Gabriel Santos, Oswaldo Filho, Felipe Macedo e Gustavo Santos. E já ajudando na técnica. Exatamente. Presentes, dando... Boa noite. Fazendo de fato. Boa noite a todos. Então um grande abraço, até o próximo sábado. E assim, se Deus quiser.